chegou o link para mim. Vou copiar esse link, não aparece ninguém ainda ao vivo. É bom, agora apareceu duas pessoas. Copiei o link e já vou te mandar. A gente já se apresenta, pessoal. Estamos mandando os links. Isso aí, bom. Boa noite, pessoal. Começa agora, então, o programa Cultura e Diversidade, comigo, Daiane Silvestre. E hoje nós temos um convidado, o nome dele é Leonardo Espíndola, tem 27 anos, mora em Curitiba, acadêmico do último ano do curso de Psicologia na Uni Dom Bosco. Com vocês, então, Leonardo. Boa noite, gente. Eu sou Leonardo Espíndola. Conforme a Daiane falou, sou acadêmico do último ano de psicologia. Já ano que vem vou ser psicólogo formado, por enquanto sou apenas um estudante. Também tenho 27 anos e sou residente de Curitiba, confirmando as informações da Daiane. Você nasceu em Curitiba mesmo? Nasci em Curitiba, morei um tempo no Rio Grande do Sul, aí voltei para Curitiba novamente. Rio Grande do Sul? Sim, eu morei no interior, numa cidade chamada Eldorado do Sul, bem no interior, a 50 quilômetros de Porto Alegre. Daí eu voltei Legal, legal. E para pegou um pouco Curitiba. do sotaque dos gaúchos? Olha, eu não sei dizer, eu acho que não. Lá o sotaque era muito Vai, variado. guri! Mas eu falo, provavelmente da minha família, que é gaúcha. Aí eu acho que o sotaque eu não peguei de ter morado lá, eu acho que eu peguei da convivência com a família. Bah, Tá, beleza então. Bom, todos os testes feitos, tá todo mundo ouvindo, o som tá bom, para nós dois não tem delay, então tudo tranquilo. Bora começar então a nossa entrevista. Leonardo, conta pra gente então, pro pessoal te conhecer, um pouco da sua trajetória pessoal e profissional, por favor. então para mim é difícil separar a trajetória pessoal de profissional, porque eu acredito que em ambas exigem as mesmas qualidades, as mesmas virtudes. A responsabilidade que você aplica na sua vida pessoal, você aplica na vida profissional, na sua carreira, na sua escolha de um curso superior. A mesma racionalidade que se aplica num se aplica no outro. Então, assim, conforme a vida pessoal de uma pessoa vai mudando, também vai a vida profissional. Eu tenho essa percepção. Então, assim, eu comecei em Curitiba como um jovem estudante, mas desde pequeno sempre tive interesse em estudar cedo. E eu comecei estudando mecânica. Na época que eu tinha 16, 17 anos de idade, mecânica era uma coisa em alta aqui no Brasil. Eu lembro que o pré-sal tinha sido recém-explorado pela Petrobras e a mecânica explodiu. Era uma área com bastante visibilidade, com bastante pagamento. Então eu fiz um curso de operador, aí eu fiz um curso de aprendizagem mecânica, depois eu me formei técnico em mecânica industrial e trabalhei como mecânico durante um tempo. Trabalhei numa equipe de engenheiros, trabalhei como orçamentista, fazia orçamentos, e a minha vida toda era voltada para esse universo da indústria. E eu gostava. Porém, uma coisa que eu fazia é que, por exemplo, quando eu fazia os cursos de mecânica, eu ia escondido lá para a biblioteca e pegava livros de psicologia comportamental e lia. Era um interesse Que legal! separado, assim. Eu lembro que é,
o pessoal lá ia interagir, enfim, na hora do intervalo, eu ia correndo lá para a biblioteca, pegava aqueles livros sobre microexpressões, análise de comportamento verbal, e eu ficava lendo, admirado, nossa, que interessante. Aí eu lembro que eu cheguei na psicologia organizacional. Como que você se comporta numa entrevista de emprego, eu achei interessante como o psicólogo analisa isso. Como que as informações chegam para ele, que tipo de gestos você faz. Hoje, meu interesse não é esse nessa psicologia. Eu estou num campo mais abstrato da psicologia. Mas eu acabei descobrindo que era isso que eu queria com o tempo. Paralelo a ter morado no Rio Grande do Sul, passei uma jornada espiritual bastante forte. Aí eu cheguei a um ponto e falei, não, eu tenho que escolher os meus valores, tenho que escolher aquilo que eu quero, não vou esperar o tempo passar e eu vou fazer psicologia. É isso o que me interessa. E hoje eu estou aí na psicologia, que é quase tão intuitivo para mim quanto respirar, digamos assim. Legal. Foi legal essa mudança, então, né? Interessante porque você era de uma área bem diferente, né? Técnico, mecânico, industrial e passou para psicologia. E como que você explica isso? Foi paixão mesmo? Eu acredito que uh, o que tinha na mecânica que me atraía era a conceitualidade. Eu trabalhei em oficina, é o que a gente chamava de descascar ferro. Trabalha com aquelas máquinas grandes que ficam usinando. Eu trabalhava com aquilo, mas não era aquilo que me agradava. Era algumas partes assim de abstrair projetos, abstrair soluções industriais. Eu lembro que gestão empresarial era uma área que me interessava muito, embora a gente não entendesse tão bem, porque a gente teve um semestre apenas de gestão. Então eu já tinha essa inclinação para a área de conceitual, abstrata. Eu só não tinha descoberto que era psicologia. Aconteceu assim, eu comecei a descobrir outras áreas de estudo, história, filosofia. Aí eu fui chegando à conclusão e acabei descobrindo psicologia. Gosto muito de psicologia teórica. É uma mudança muito grande, né? E de uma área de exatas ali, onde você não pode questionar, por exemplo, que 1 mais 1 é igual a 2, aí você vai para uma área que você ainda questiona se a mente existe ou não. É uma mudança completa de epistemologia, né? De pensamento. Mas, assim, é uma coisa que me faz bem. E eu acredito, assim, que meu pensamento da época que eu era mecânico contribuiu positivamente, porque o contato com o mundo real, o exercício da sua mente com o mundo exterior, a razão, a racionalidade, é muito exercida dentro de uma área de exatas, engenharia. Por exemplo, quem projeta um foguete tem que entender muito bem como o mundo funciona. Ele não tem espaço para questionar se a gravidade existe ou não, para questionar a moralidade ou não. Ele tem que fazer. É o que as pessoas chamam de pragmatismo, se bem que esse não é um termo correto para ser aplicado. Mas, enfim, é a praticidade da situação. Então, quando eu chego na psicologia com esse pensamento, ajuda a facilitar o processo científico da psicologia. Então, eu sou uma pessoa assim, quase um cruzador, acho que não sei se cruzador é a palavra correta, enfim, eu sou um cruzador da psicologia científica. Tem muita psicologia que as pessoas questionam se é ciência, se é filosofia, e eu gosto de ver a psicologia como ciência. Legal, legal. Eu me encontrei um pouco no que você falou em relação à espiritualidade. Porque a espiritualidade, como pensar, é o misticismo, né, é algo além, e não. Eu conto para vocês que espiritualidade é pura física quântica. Um dia eu provo para vocês no programa. Eu vou gostar de ver, vou querer ver. Legal, legal, isso aí. Então eu quero dar boa noite pro pessoal que entrou aqui. Você consegue me emprestar o teu desde o começo, o teu? Vou dar boa noite pro pessoal aqui. Se quiser ir marcando mais gente aqui. Vou trocar com o meu contra-regra aqui. Vamos ver quem está. Davi Silvestre, meu paizão, aí, o que eu falei, ó, viu só? Família sempre em primeiro lugar. Boa noite, pai. Fagner Estocco Lanzari, beijo, Fagner está aqui. Rosi Moraes, a Rosi Moraes, ela tem um programa na rádio também. Valéria Ferreira também tem programa na rádio. Beijo, Valéria, beijo, Rosi. Fagner Estocco já está marcando a galera aqui.
Tem a Rô Pereira, ela é tua conhecida? É a minha mãe. Santina Fogaça também está aí com a gente, deixando seu boa noite. A Natália Andrade, a minha prof ela é taróloga, ela me ensina a tirar baralho cigano, legal. A Andréia Baldi está assistindo a gente, boa noite, Andréia. A Andressa Pôncio, acho que trabalha com Fagner, né? Uhum. É, legal, bem-vinda, Andressa. Vamos ver quem mais. A Débora Lobo também tem programa na rádio. Nossa, os apresentadores estão em peso hoje, você viu que legal? A Kelly Lopes, boa noite, Kelly. A Kelly lá da Clínica Gamaia. A Rejane Espíndola. Quem é a Rejane? Ela é irmã da minha mãe, minha tia. São gêmeas. A sua tia. Muito show, parabéns, Léo, ela falou. Verônica Pisque, também nossa super fã. Boa noite, Verônica. A Mari Cruz, a nossa querida diretora da rádio, a dona super poderosa, como é que a gente chama? Poderosa chefona. A Heloíse Silvestre, conhece essa, Leonardo? Eu conheço a Heloíse, mas eu não lembro o seu sobrenome. Talvez seja a pessoa que eu conheço. Isso Não, nunca é a Heloíse que te indicou. Ah, sua irmã sim, a Heloíse, né? Sem o H. Isso, a Sim. Heloíse. Ela falou assim, ó, boa noite, pessoal, ansiosa pelo programa de hoje. A Giane Sandro também dando boa noite. A Maria Carolina Paula Stocco, legal, a galera, a família Stocco aí. A Monicelli, bom, quem não conhece a Monicelli, né, Leonardo? Sim, a Monicelli tem sido uma pessoa bastante presente. Verdade. A Moni também participou bastante com a Pamela, que é a filha da Mari Cruz, que é a diretora da rádio. Ah, A eu Pamela já não Moraes é a conheço. filha dela. Mas a Moni também trabalhou bastante com ela. A Marlene Lopes também está assistindo, Gabriel Pires. Celso Roberto também está assistindo. Isso aí, a Moni falou assim, parabéns, Léo, de olho no programa aqui. Isso aí, Moni, acompanha até o final. Quero dar boa noite para todos que estão entrando. E lembrando vocês, pessoal, compartilhe o programa em modo público. Já já o Leonardo vai entrar com o tema principal e vai ser muito importante para você, microempresário, pequeno empresário e até você que é trabalhador, né, de uma empresa pequena e que tiveram que ficar algum tempo fechado aí devido à pandemia, ao lockdown. E isso começou a atingir psicologicamente aí as pessoas. Dá um desespero ali, o que eu vou fazer? Então fica ligadinho, já já o Leonardo vai entrar então com esse super tema, um tema muito importante, gente. E se você se enquadrar no que o Leonardo vai falar daqui a pouquinho, procura ele, no final ali ele já vai deixar as plataformas digitais dele, o contato dele, do grupo e da professora lá também da Uni Dom Bosco, para vocês entrarem em contato, tá, pessoal? Márcia Gumiero também está assistindo. Isso aí, gente. Bom, Leonardo, quero te perguntar uma coisa super importante, já para a gente entrar no tema. Qual a sua visão do mundo ontem e hoje? Enfim, eu penso que o que dirige o mundo é a filosofia. Mesmo quando as pessoas não percebem. Essa é uma visão compartilhada por um filósofo chamado Leonard Peikoff, do qual eu gosto muito. Ele diz que se você aplicar a filosofia à história, você consegue observar para onde o mundo está indo. Eu nasci no começo da década de 90, então tive minha adolescência na metade dos anos 2000. Passei por toda aquela situação que a cultura pós 11 de setembro influenciou muito o mundo, guerra no Iraque, aquele senso de cinismo, de pessimismo, de coisas ruins acontecendo. Isso eu vivi, essa época. Eu percebia na televisão, nos filmes, na cultura, de alguma forma, essas coisas existiam. Porém, se observar para olhar para o passado, as coisas eram mais otimistas. Ah, Se você vê o que os filmes hoje em dia tentam reproduzir, são visões da década de 80. Muitos filmes com o nome 1984 junto.
Mulher Maravilha, 1984, Stranger Things, eles percebem essa época como uma época mais idealista, mais romântica, mais positiva, mais otimista. O que acontece? Aconteceu alguma coisa nesse meio tempo, aconteceu alguma coisa nesse mundo, e eu penso que seja uma mudança filosófica. O filósofo Leonard Peikoff acredita que foi uma filosofia que influencia a gente hoje. A visão do mundo que a gente tem hoje é o resultado esperado de alguma coisa que aconteceu já naquele tempo. Há uma outra filósofa que eu gosto muito, chamada Ayn Rand. Ela ela escreveu um livro chamado A Revolta de Atlas, em que ela descreveu em 1957 o mundo que a gente vive hoje, porque ela já percebia que existia um movimento ali no mundo, nos Estados Unidos, que estava direcionando as coisas de agora. Infelizmente, a visão é pessimista, as coisas não são muito boas. Essa é a forma como eu percebo as coisas. Aqui, abrindo um adendo, um comentário pessoal, eu gosto muito de cinema, gosto muito de literatura, de arte. Eu sou uma pessoa eu consumo muito cinema, bastante, sim. Sou bastante contemplativo em algumas situações, outras gosto de analisar. Então eu uso bastante a ferramenta, o cinema como ferramenta de análise, mas existem outras formas também. Então o que acontece? Essa versão pessimista do mundo, a gente pode observar num decréscimo da economia, que já acontecia antes da pandemia, por exemplo. Desde 2019, muitas empresas multinacionais foram embora do Brasil. Por exemplo, a Ford, ela saiu do Brasil porque ela achou que não existia mercado, não existia oportunidades de negócio, o cenário econômico não era favorável para os seus negócios, e a Ford demitiu ali 5 mil funcionários. E aqui para citar alguns nomes grandes, né? A revista da época, ela cita mais de 27 empresas multinacionais que saíram antes e durante a pandemia do Brasil. Mercedes-Benz foi outra empresa que foi afetada e parou de produzir automóveis no Brasil. Em Manaus, a fábrica da Sony fechou e demitiu 220 funcionários. Disse que o mercado brasileiro não era favorável para isso. Todas essas empresas, elas reagiram a alguma coisa. E aqui eu tento permanecer neutro na situação assim de não comentar que coisas são essas, de concordar ou discordar, enfim. O que me coloca, a situação de estudante de psicologia não me deixa um expert em economia ou em política, além de que me coloca numa posição neutra. Mas, enfim, as ações dessas pessoas, dessas empresas, foram reação a algo. E esse algo, eu acredito que é uma filosofia que influencia o lockdown, de uma forma que eu vou discorrer ali mais adiante. No caso dessas empresas que elas saíram, milhares de pessoas ficaram desempregadas no Brasil. Mas existe um outro setor da economia, o setor dos empreendedores, o setor dos profissionais liberais, dos autônomos, dos MEIs, dos micro, dos médios, todas essas pessoas que elas trabalharam durante agora a pandemia, mesmo que elas não respondessem a esse cenário macro que a Ford respondeu, que a Sony respondeu, elas foram niveladas por baixo por algum motivo. E esse motivo é o lockdown, o fechamento imposto pela prefeitura, né, o fechamento de seus estabelecimentos. O que acontece? Devido a alguma medida interventiva do governo, essas empresas tiveram que parar de funcionar, elas tiveram que fechar. Elas foram classificadas, separadas em grupos, né, essenciais ou não essenciais, e foram fechadas. Muitas pessoas que tinham seu sustento, muitas pessoas que investiram a sua vida nesses negócios, muitas pessoas que eram extremamente habilidosas, pessoas que começaram do zero, mas tinham habilidades assim incríveis, por exemplo, em mecânica, né, ou em logística, em contabilidade, pessoas que tiraram seus valores dali, aquelas coisas que elas buscaram para ter, de repente sumiram no ar, do nada. E exercer a sua profissão, exercer aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você faz bem, se tornou criminoso, do dia para a noite. É curioso que essa semana você pode ser um criminoso e trabalhar, semana que vem não. São coisas assim que tiram essa sensação de estabilidade, de objetividade das leis.
Então, assim, é uma coisa assim, é uma filosofia que a gente pode perceber desde, até na arte. Ah, se você pegar, aqui eu vou puxar para os filmes, né, que são os filmes, a cultura, são uma resposta muito forte àquilo que acontece. Se você pegar filmes ali da década de 80, década de 90, você tinha blockbusters, filmes grandiosos, com cientistas, arqueólogos, Jurassic Park é com um arqueólogo, Contato é Verdade. com uma cientista, Indiana Jones é com um arqueólogo também. Na verdade, o Jurassic Park é com um paleontologista. Aquela época prezava a razão, a objetividade, a realidade, o contato da pessoa com o mundo exterior, e ela era capaz de entender o mundo à sua volta, de construir. De repente as coisas acabaram, né? Ficaram estranhas ali. Matrix já disse que o mundo não era mais aquilo. De repente começaram a ter filmes que eram contados fora de ordem. De repente os heróis que a gente tanto admirava. Por exemplo, se você pegar o Superman de 1978, acho que é o ano que nasceu, é um filme colorido, o herói sorri para a câmera. De repente, no Superman de 2013, ele quebra o pescoço do outro homem, ele conhece a mocinha quando está cauterizando uma ferida dela. Existe um pessimismo, uma coisa, uma resposta cultural que entra em contato com essa ideia de falta de objetividade que a gente vê na economia, na resposta à pandemia. Então, o que acontece? A sociedade começou a ter, com o lockdown, novas multas, novas proibições, toque de recolher, redução na capacidade de público nos ônibus, redução no número de clientes que as pessoas podem atender. Às vezes você é um negócio essencial, mas o seu fornecedor você não pode receber. Às vezes o seu negócio também é essencial, mas o seu cliente não pode receber. Então existe assim uma subversão completa da realidade. E as pessoas têm aquela dificuldade de perceber, de entender as leis, né? A objetividade das leis, o que é? É estabelecer padrões universais com os quais você pode lidar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim, A gente aham. pode dizer que a principal diferença entre as décadas de 80 e 90 Uhum. para 2000 para frente é então a ilusão e o pessimismo. Isso? Dá para a gente dizer isso? Também são características, né? Esses são sintomas disso. O principal problema é filosófico. A filosofia começou a ruir as ideias das pessoas. Assim, o Leonard Peikoff, o Ayn Rand, eles defendem, outro filósofo que eu gosto também, Aaron Brook, na verdade o Aaron Brook é escritor, né? Ele é economista, se não me engano, defendem que existe uma cadeia de ideias, elas não surgem de forma espontânea. Para exemplo de comparação, tem uma escola da psicologia que diz que as ideias surgem da população. A população faz trocas de ideias, a população conversa, a cultura vai se movimentando ali na população e passa para a geração seguinte. Eu já discordo dessa ideia. Eu concordo com a ideia de que as ideias principais surgem na filosofia com os altos intelectuais, nos livros, que as pessoas não leem. Quem leem são políticos, economistas, pessoas ali que estão no segundo patamar, outros tipos de intelectuais que passam por os artistas, e os artistas influenciam as pessoas, influenciam a cultura, aí na próxima geração já vem influenciada por valores anteriores. Por exemplo, no cinema, a quantidade de filmes de heróis que a gente tem, isso é uma influência direta de uma geração anterior, focada em certos tipos de valores, de virtudes. Ou vícios, né? Enfim, daí isso seria uma discussão mais voltada para a arte. Mas eu acredito que a diferença entre a década de 80 e 90, final da década de 70, para a década de 2000 e 2010 é filosófica, com algumas características, né? Cinismo, subversão da realidade, pessimismo, falta de individualidade, a falta de racionalidade. Agora as pessoas elas são muito voltadas para as emoções, para os sentimentos, não tanto para a razão. E, enfim, inúmeras coisas. Eu imagino assim que todos os problemas que você pode ver no mundo podem ser rastreados na filosofia. Então Respondi a sua vamos usar pergunta? uma palavra então para a diferença. Aham. Filosofia. Filosofia. Essa Aham. você considera a principal diferença. Sim. Uhum. Isso aí. Legal. Você citou alguns filmes, né, do Uhum. cinema que a gente pode comparar realmente ali
até em relação a cores mesmo, né? Como é que antigamente, né, a gente diz antigamente, mas década de 80 e 90, esses tempos eu fui desafiada aí a postar 10 filmes, e os filmes que mais marcaram a minha vida foram década de 80. Uhum. E foi engraçado que eu coloquei 80, 81, 82, 83, 84, até 90, assim, sabe? Então foram filmes que influenciaram muito, assim, e até hoje eu posso dizer que alguns gostos que eu tenho é ainda devido a esses filmes, né? E cabe bem, eu acho que ficou bem explicado para o pessoal aí essa diferença realmente de filosofia mesmo, né? Porque você Uhum. tinha lá antigamente que era possível ser aquilo, né? Você como ser humano você atingia, até vendo um super-herói, mas você como ser humano você conseguia. E hoje não. Hoje é por ilusão, como você deu o exemplo do Matrix, né? Uhum. Como os Vingadores de hoje, como é Sim, uma coisa bem de ilusão, né? sim. Você mencionou cores. Cores é um aspecto importante. Por que, que as cores estão tão pálidas? Enfim, reforço que eu não sou crítico de cinema, eu só tenho uma resposta psicológica a isso. Tem um crítico de cinema que eu Certo. gosto muito, Caio Amaral, brasileiro de São Paulo. Ele diz que cores nos filmes são, quando elas são fortes, elas representam vitalidade, força, alegria. Então, assim, a identidade visual de um filme, a identidade visual de uma empresa, a identidade visual de uma cultura é uma resposta aos sentimentos das pessoas. Por exemplo, em algum ponto em 2012, 2013, eu ainda na área de mecânica, ali no meio da indústria, eu notei que os logos das empresas eles eram todos em caixa alta, eles viraram caixa baixa. Eu trabalhei numa empresa chamada Artesh e ela tinha um A bem grandão. Aí eles mudaram a identidade visual e colocaram um A menor. E isso causa uma sensação assim de. Passa uma ideia de menor importância, menor impacto, de mais humildade, de menor importância, menor foco no indivíduo. Então, sim, assim como as cores, que são coisas visuais dentro do filme, que é uma mídia visual, então cores são parte da estética, né, visual de um filme, também todas as outras, música, todas as, música, histórias, se o filme é sobre trabalho em equipe ou sobre desenvolvimento individual, pessoal, você deu o exemplo dos Vingadores. Se a gente pegar os filmes da Marvel são todos sobre as pessoas que são assim o que a gente pode chamar de losers, pessoas assim não muito heróicas, pessoas com umas certas dificuldades ali, heróis meio inferiores, Homem-Formiga, todos funcionam em trabalho em equipe. Você não consegue sozinho, você precisa dos outros. Agora pegue filmes do Indiana Jones, por exemplo, que é um filme que expressa ao máximo ali a potencialidade de um sujeito, do indivíduo. Essas coisas assim são bastante visíveis na cultura. Já que o tema, né, da nossa entrevista é o lockdown, como que isso responde? Durante essa transição de filosofia, a gente também viu que as pessoas perderam interesse em produtividade, em mercado, em liberdade, em responsabilidade. As pessoas começaram a direcionar as suas decisões para um terceiro elemento. Esse terceiro elemento é o governo. Chega o lockdown, meu Deus, o que eu faço? O governo tem que fechar tudo. Ah, e não tem outra. Se você sai na rua, você está colocando os outros em perigo. Enfim, é uma situação assim. Todas essas coisas também são resposta. Então, quem sabe se a filosofia predominante de hoje não fosse essa filosofia que tem um desprezo por alegria, desprezo pelo prazer, desprezo pela beleza, desprezo pela virtude, a resposta ao lockdown não tivesse sido tão prejudicial às pessoas. Quando eu digo prejudicial, assim, eu não estou desfazendo de que o vírus é uma coisa importante. Sim, o vírus existe, ele está matando pessoas, mas a reação ao lockdown foi diferente. Agora, isso eu direciono agora para todos os ouvintes que tiveram suas empresas fechadas durante o lockdown, que foram Bora lá. impedidas de trabalhar. Eu gostaria de comentar uma coisa importante. Em Taiwan, uma cidade, uma ilha com 23 milhões de pessoas ao lado da China, teve 10 mortos e 998 infectados pelo lockdown. Em 2020, eles não tiveram, pelo lockdown não, perdão, eles tiveram 998 infectados pelo vírus. Eles não tiveram lockdown, eles não fecharam.
não fecharam as empresas, não fecharam os restaurantes. Por quê? Eles tiveram uma resposta diferente, eles tiveram uma resposta mais racional, uma filosofia diferente. Então, assim, é estranho a gente ver que aqui no Brasil, nos Estados Unidos, a economia está se acabando, as pessoas estão perdendo empregos, as pessoas estão perdendo suas empresas, e lá em Taiwan, na Coreia do Sul, em Singapura, em Hong Kong, a economia não parou, não fecharam, a vida está normal, a vida segue normal, a academia segue normal, os cinemas seguem normais. Então é uma coisa assim, como assim? Eles tiveram menos mortes, então eles continuaram. A explicação do filósofo Yaron Brook, que levantou esse fato, ele disse que é filosófica também, é uma questão epistemológica. Epistemologia, para quem não sabe, é um campo da filosofia que estuda o conhecimento. Ele ele é sobre a relação da sua mente com a realidade. O que você sabe, como você sabe disso e como você pode saber que, se você sabe, é conhecimento. Um exemplo bem simples, um papagaio que repete 1 mais 1 é igual a 2, aquilo é conhecimento. Como que você pode saber? Isso é do campo da filosofia, da epistemologia. O Yaron Brook, ele diz assim que isso foi uma questão de que as pessoas, desde essa mudança filosófica da década que veio da década de 60, 70, 80, 90, as pessoas começaram a ficar mais céticas em relação à ciência. Não obstante, os cientistas desapareceram dos filmes. Mais céticas em relação à ciência, mais céticas em relação à razão, mais céticas em relação à medicina. A gente pode ver tantas fake news, tantas pessoas que discordam de que as medidas de resposta dos especialistas ao coronavírus dariam certo. Então, assim, você tem dois extremos. Ou você fecha completamente, ou você segue sua vida como antes, sem se preocupar com o coronavírus. Agora, no caso de Taiwan, o primeiro-ministro, não, o vice-presidente, eu não sei como é o sistema político deles, enfim, o segundo em comando, ele é um epidemiologista. Assim que começou os primeiros sinais da pandemia, eles tinham um centro de pesquisa preparado, centro de contenção preparados, fecharam a ilha e agora eles estão lá com a economia normal. Então, o que acontece? Muitas pessoas podem pensar assim, minha empresa está falindo porque tem um vírus, quando na verdade lá do outro lado do mundo o vírus está igual, do lado da China, que foi o epicentro, e a economia está normal. Então, o que acontece? Aqui eu puxo uma reportagem que saiu na Isto é Dinheiro no dia 6 de março. As pessoas elas estão tendo suas empresas fechadas, elas continuam pagando impostos, continuam tendo que sustentar suas famílias, o dólar está subindo, gasolina está subindo, pão está subindo, as pessoas não estão conseguindo mais vender seus produtos e ainda continuam sendo impedidas de trabalhar e são obrigadas a pagar imposto. Algumas pessoas veem isso como normal, e algumas pessoas não veem isso como normal, mas não conseguem identificar qual é o problema. Um dado interessante que a Gazeta do Povo publicou agora, no dia 3 de abril, foi que esse último lockdown de Curitiba durou 23 dias. Então, durante 2/3 de um mês, durante 23 dias, você andava na rua e estava tudo fechado. Era como se fosse um feriado num domingo. As pessoas não podiam trabalhar. Os cabeleireiros não podiam cortar cabelo, os restaurantes não podiam oferecer seus serviços. Então, o prefeito de Curitiba, ele veio e amenizou esse lockdown para uma bandeira menor. Porém, para alguns. Opa! Eu vou dar uma pausa porque eu preciso colocar alguns comentários aqui, tá? Bem rapidinho, daí você já continua. A Mari Cruz falou bem assim, ó. A Mari Cruz, que é a diretora da rádio, tá? Mas com certeza eles têm saúde melhor e hospital para todos. Isso falando já da questão do Oriente e do Ocidente, né? A diferença. A Kelly Lopes falou assim: culturalmente, os ocidentais têm uma educação diferente e muito respeito pelo próximo. E daí a Mari falou assim: olha aí a diferença. Sim. Em relação. Desculpa, eu não quis interromper. Tem mais algum comentário? Tem aqui a Iracema Borges Pasqualon. Você conhece? Ela falou: que legal, Regiane Espíndola. Ela provavelmente é conhecida da minha tia. Olha lá. E o Fernando Reis falou bem assim: aqui quem está querendo quebrar o Brasil é os governantes.
Então, Desembargadora, desculpa. a situação de estudante de psicologia me coloca numa posição sensível. É difícil discutir sistemas de governo, é difícil Não tem lançar como, uma né? crítica, Realmente. não tem como. A gente pode ver Aqui, nos comentários que é muito dividido mesmo, né? sim, e ainda mais assim, eu estou me colocando aqui como um estagiário, eu vou apresentar durante a conversa um grupo de acolhimento, um atendimento psicológico gratuito, entre aspas, em parceria com a instituição, sob supervisão, com a instituição Unidom Bosco, sob supervisão da minha professora e mestra Luanza Pavesi Mai, psicóloga e psicanalista. Então, assim, essa situação me deixa difícil expor uma opinião. Então, assim, o que eu estou relatando são falas de filósofos ou falas que foram publicadas, falas de outras pessoas assim que já têm alguma referência, sabe? No caso Certo. do primeiro comentário, eu realmente não entendo o sistema político-econômico de Taiwan. Eu acredito que lá eles têm um mercado mais aberto, mais livre, né? Mas, enfim, isso é só uma suposição. Qual foi o segundo comentário, desculpa? O segundo comentário foi da Kelly Lopes Perus, que culturalmente os ocidentais têm uma educação bem diferente e muito respeito pelo próximo. Sim, esse foi um dos E eu fatores. posso, Opa, e perdão. eu vou dizer que Uhum, o comentário da Débora Lobo, ela mostra essa diferença da cultura oriental e a uhum. cultura ocidental aqui com o comentário da Débora Lobo. Ela diz assim, ó, brasileiro não sabe seguir regras, não sabe lidar com repressão e nem com a perda da liberdade. Muitos aqui não conseguiram seguir as medidas de prevenção. O lockdown pode ter um sentido de castigo para alguns. Ah, enfim, a afirmação dela, imagino que está correta, porque para algumas pessoas realmente percebem como castigo, outras pessoas percebem como justo. Agora, qual é o certo, qual é o não certo, infelizmente eu não posso defender um dos lados. Porém, Como você falou, depende de cada um, né? Uns vão dizer que é depende. os governantes, outros vão dizer que são as pessoas, o outro vai dizer que é o quem está do teu lado, o outro vai se autoculpar. Sim, mas assim, se existe essas pessoas que percebem como castigo, ainda assim é um fenômeno psicológico. É uma coisa assim que é da área do interesse de psicologia. A gente vai estudar por que você pensa isso, por que você não pensa, que fatores você considera, que evidências você tem para sustentar isso. E assim, se existe sofrimento mental, a gente oferece atendimento a essas pessoas, né? Essas pessoas assim que realmente percebem como castigo, nossa, sou impedida de buscar os meus valores, sou impedida de me encontrar com as pessoas, sou impedida de buscar o meu sustento, é um castigo. Se ela está sofrendo, se ela está passando por depressão, é o grupo que a gente oferece, o qual eu vou falar mais no fim. A respeito do que ela falou da cultura, é perceptível, sim. Inclusive a Europa, que fica a ocidente da América, eles seguem mais estritamente, né, o lockdown. Só que a diferença é assim, na Europa teve lockdown, mas em Taiwan não teve. A ideia é que, assim, independente, realmente em Taiwan a economia não fechou e teve menos mortes. Só que um correspondente, né, brasileiro, ele disse assim, uma das coisas um dos fatores principais é que os asiáticos, eles têm um senso de disciplina muito forte, eles são bastante disciplinados. Então, Exatamente. quando foi sugerido pelas autoridades, pelos epidemiologistas o que fazer, eles fizeram na hora. E o que a gente teve aqui nos Estados Unidos, pessoas, não, isso não existe, isso não deve ser feito, isso é fake news, ou outras pessoas que falam, não, isso é uma gripe simples. Então, o que é um problema? É um problema de pensar, é um problema epistemológico, de pensamento, analisar, avaliar, olhar um ou outro. Existe uma diferença entre pensar assim, não, eu não vou decidir por mim, eu vou deixar na mão de uma autoridade, seja essa autoridade um cientista ou um político, ou aquela pessoa que olha o cientista e fala, eu acho que ele está certo, eu acho que realmente tem um vírus aí, eu devia me cuidar. Tá certo. Tem mais alguns comentários bem interessantes aqui. E Uhum, logo que eu terminar esses comentários, eu acho que você daí pode dar esse foco, essa ênfase então para o grupo, já uhum, combinar, explicar ao pessoal realmente o que é o grupo e como que funciona, e esse pessoal esses que estão falando aqui, já podem também fazer parte. A ok, Valéria Ferreira falou bem assim, está muito complicado.
Um ano depois, e a sensação é que paramos no tempo. Ao invés de avançar, parece que regredimos. Difícil. E a Mari Cruz falou assim: mas sabemos que não é fácil para os comerciantes e a economia em geral. Realmente, é nesse ponto que a gente vai chegar. O Riverson Barreto escreveu: principalmente nossos filhos nas escolas. Também outro ponto super importante, né? A Giane Berardi entrou dando boa noite, a Melissa Cristine também. O Fagner Stocco escreveu assim: na minha opinião, estamos na Terceira Guerra Mundial. É uma guerra química. Simples assim. Silenciosa, podemos dizer, né? E aí algumas pessoas concordaram, né, com o Fagner, e a Mari Cruz completou dizendo assim: é a mesma coisa que uma cadeira suja se senta, é uma cadeira suja. Se sentar, você vai sujar, vai se sujar, né? Uhum. É, enfim, bastante ideias, né? A que ficou ali comigo foi a da ideia da Terceira Guerra Mundial. Enfim, não sei se é uma arma química ou não, não me cabe discutir, mas sim, existe um conflito de filosofias combatentes. E mesmo quem discorda disso também concorda que existe um conflito de filosofias. Eu vou puxar agora para um filósofo completamente diferente, daqueles que eu geralmente gosto, um filósofo chamado Hegel, que viveu em 1800 e alguma coisa. Ele dizia bem assim, que existe um espírito, um Zeitgeist, que é criado por uma cultura e ele é predominante no mundo. Aí esse espírito ele começa a enfraquecer porque começa a surgir um outro. Ele chama desse espírito de tese e essa outra ideia de antítese ou antitese. E essa antitese ou antítese começa a crescer e os dois entram em conflito. Aí, quando entra em conflito, uma nova ideia surge, que é a sintese, ou síntese. E essa síntese vira nova tese, e assim por diante. É uma coisa assim meio... A filosofia de Hegel é meio estranha. Mas o que ele diz concorda com outros filósofos que dizem assim, sempre houve um conflito entre mente e corpo. Pessoas que dizem que a mente não existe, que o corpo só existem forças musculares. Isso existe na psicologia também, para quem não sabe. Pessoas que questionam, mas será que a mente existe? Será que só existe processos mentais? Se só existe comportamento? Se o comportamento é uma ilusão? Que só existe... Enfim, voltando. E outras pessoas dizem assim, que o corpo ele é pecaminoso, ele deve ser abandonado em função da mente, de algo superior. Então sempre existiu um conflito. E esse conflito ele é presente na vida das pessoas. As pessoas o conflito a gente chama de dicotomia mente-corpo. E isso é refletido de alguma forma nas outras filosofias que a gente tem presentes. Assim, eu tô me cuidando bastante para não falar alguns nomes, alguns termos que possam ser bastante sensíveis, sabe? Mas essa ideia de conflitos de ideias, eu acredito. Então, hoje eu acredito assim que essa sensação de que a primeira comentarista falou, uma sensação horrível, resultante de uma filosofia. Essa sensação já existia antes do coronavírus. As pessoas já estavam pedindo por uma paralisação da economia. A moralidade dizia o seguinte, e aqui eu vou pegar alguns termos filosóficos que as pessoas podem perguntar, que as pessoas usam muito. Era uma filosofia bastante altruísta. Ela dizia assim que toda ação que você faz para o outro é boa e toda ação que você faz para si é má. Esse é o padrão de valor. Não interessa qual ação é essa, desde que você faça uma ação para outra pessoa. Então as pessoas aceitam isso desde crianças, elas crescem com isso. Então quando elas vão lá para o mercado, quando elas começam a trabalhar, elas começam a ter lucro. Aí ela começa a pensar assim, nossa, mas será que eu tô sendo errado em ser egoísta? Será que eu deveria ter menos lucro? Será que eu devia ter orgulho do meu sucesso? Será que eu devia participar de mais programas sociais para me sentir melhor? E algumas pessoas elas têm um senso de culpa também, que pode ter a ver com o senso de castigo que uma das comentaristas ali comentou. A sensação de culpa, assim, também tem algumas variáveis. E o que eu vou falar aqui pode ser meio sensível para algumas pessoas, eu não estou dizendo que é certo ou errado, mas é uma coisa que você pode identificar. Você pode identificar onde? Próxima vez que você vê alguém defendendo o lockdown, observe a justificativa para isso, né? A racionalização disso. Eu vou pegar, por exemplo, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, ele falou assim, a gente tem que ter lockdown pelo bem-estar
social. E isso ele está falando que é uma das variantes sociais, de que o homem, a variante social diz assim, o homem ele tem instintos primitivos, ele é uma pessoa egoísta e ser egoísta é mal. Então o que ele precisa fazer? Ele precisa ser controlado pela sociedade para que ele possa ser uma boa pessoa. Essa ideia vem de filósofos ali franceses, Rousseau, não lembro o nome do outro, mas ele tem um nome francês também. A outra variante de culpa é a variante do pecado original, que é a variante que a gente encontra na religião. Ela diz assim que o homem já nasce pecaminoso, ele já nasce culpado de crimes que os seus ancestrais cometeram, de pessoas que escolheram por ele, que decidiram por ele. Então ele já tem esse senso de culpa e não interessa o que ele faça, ele vai ser culpado. Então a vida dele é direcionada a minimizar o senso de culpa para ele não ser uma pessoa tão horrível, digamos assim. E existem outras variantes econômicas, variantes psicológicas, todas essas têm algum senso de culpa. E quando a pessoa está nesse senso de culpa e ela não tem uma moralidade muito clara para seguir, a gente tem aquilo que o filósofo Sartre chama de angústia. Não é angústia, é uma outra palavra parecida com angústia, mas é caracterizado um sofrimento mental. Você não sabe qual é a moralidade das suas ações, você não sabe as consequências. Sartre dizia assim, que você é condenado a ser livre. Você nunca sabe o que você vai decidir. Às vezes, se você decide ficar em casa e não ir trabalhar hoje, por exemplo, vai acontecer alguma coisa que você não sabe. Mas se você decide trabalhar, você não tem ideia do que vai acontecer. Então você tem esse senso de angústia. Talvez o termo não seja esse, para quem tem de filosofia vai saber do que eu estou falando, mas é alguma coisa parecida Mas o de pessoal vai entender, com angústia. certeza. É parecida com angústia. A gente tem agora um outro extremo, né, existencialista. Agora a pessoa ela não tem o que fazer. Ela só pode ficar em casa, ela só pode aceitar aquela ideia que está imposta ali por um decreto, que pode mudar toda hora. A semana que vem ela é um criminoso se for trabalhar, se essa semana ela não é. Se ela sair na rua, ela pode pegar uma multa, enfim. O filósofo Yaron Brook, dos Estados Unidos, ele mostrou que no Texas, no estado do Texas, uma mulher em 2020, ela falou, não, dane-se o lockdown, eu vou trabalhar. Ela abriu a sua empresa e ficou 7 dias na cadeia. Então esse tipo de coisa que acontece, a pessoa ela realmente não tem um senso assim de moralidade, nossa, o que eu faço, o que eu não faço. E a filosofia predominante hoje, agora para nomear aquela filosofia que eu tanto falava, é a filosofia do altruísmo, do autossacrifício e do coletivismo. E com base nessas filosofias que a resposta ao lockdown, essa filosofia já existia, a resposta ao lockdown foi fechar tudo. Foi assim, se você está sofrendo, o problema é seu, e se você sair na rua, a culpa dos outros, se infectados, é sua. É uma coisa assim que a gente observa quando as pessoas comentam, sabe? Eu acho que Enfim, é assim, né? Um apontar de dedos o tempo todo, né? Dentro de exatamente. si também, até a si próprio agora, né? Eu, Exatamente. eu acho que é mais ou menos isso, né? Sim, a autoestima, né? A pessoa que aponta o dedo para si mesma, se sente culpada. Quando a pessoa não tem uma moralidade clara, e aqui quando eu coloco moralidade, eu uso o termo filosófico de moralidade, que está no campo da ética, né? Um conjunto de valores que você utiliza para estruturar a sua vida. Quando você não tem uma moralidade clara, a moralidade de hoje diz que se você seguir os seus interesses, de que se você sentir orgulho de si mesmo, se você tem autoestima, então você está errado. Você deveria se preocupar pelos outros. Você devia Exatamente. se comprometer a abandonar os seus prazeres, abandonar aquilo que você mais gosta, deixar de ver as pessoas que você ama, deixar o seu lucro. Você lutou a vida toda para ter uma empresa? Você é um explorador. Você não devia ter isso, você é a razão da culpa da sociedade. Então as pessoas elas estão sofrendo muito com isso, porque isso afeta a autoestima, afeta a relação delas com a realidade, afeta a relação delas com o sistema de coisas, de dinâmicas do mundo. E a gente percebe assim, muitas pessoas com depressão, muitas pessoas que não têm como sustentar os filhos sofrendo bastante, e elas não sabem o que fazer. Às vezes elas pensam assim, não, se eu estou sofrendo, é bom, porque significa que eu estou fazendo diálogo pela sociedade. Mas será que é isso mesmo? Será que a pessoa ela realmente tem que abandonar suas virtudes e suas qualidades por alguma coisa assim que não está muito clara? Enfim, é mais ou menos isso.
Certo, pessoal. Então a gente está entrando também na reta final do programa. Então, se você que está nos assistindo, né, desde o começo até agora, se você se encaixou em algum desses pontos que foi falado aqui pelo Leonardo, então agora o Leonardo vai dizer para vocês o contato, tá? Tanto pelo WhatsApp, as plataformas digitais, Leonardo pode deixar, pode falar aí também, tá? E o intuito então desse grupo. Então, se vocês que estão aí se encontraram dentro de tudo que foi falado até agora, então você pode fazer parte desse grupo. Pode falar aí, Leonardo, então, como que as pessoas fazem para participar? Elas podem preencher um formulário, entrar em contato pelo Facebook, mandar pelo Facebook, pelo WhatsApp, mandar um e-mail ou pelo Instagram. Todas as vias de contato são bastante abertas. Eu posso deixar todas essas vias de contato para quem tiver interesse. O meu celular, no momento, ele está na manutenção, então se alguém mandar uma mensagem essa semana, talvez eu não consiga responder. Mas assim, eu não vou desativar o número. Uh, Primeiramente, eu estou como representante de um grupo, eu não sou eu sozinho. As outras pessoas são a minha supervisora, a Luanza Pavezimai, ela é professora e mestra, e a outra é a colega chamada Giovana Jordão, ela também é aluna de psicologia do mesmo período. Então eu estou aqui como um porta-voz. O número que eu vou passar é o meu número. Enfim, eu vou falar. 041 9 9784 9199. Esse é o WhatsApp. Certo. Vou colocar aqui. Pelo Instagram. Pode falar. Pelo Instagram é Psicologia Espíndola. Tal qual está o meu nome ali. É Psicologia Espíndola, tudo junto. O meu nome tem um acentinho no i, daí no Instagram não tem. Lá também o direct é aberto, quem quiser entrar e falar comigo pode falar. O meu Facebook é Leonardo Espíndola, eu acredito que foi compartilhado junto na página. E nós temos um formulário, um Forms. O Forms aí fica difícil de falar, porque é um monte de letra, caixa alta, caixa baixa, mas ele tem um QR Code que você pode escanear com o celular. O que tem nesse Forms? Simplesmente os contatos, para a gente poder entrar em contato com as pessoas. Para que isso? A gente está oferecendo um grupo de acolhimento e suporte gratuito e online, e sigiloso, que acontece toda semana para todas essas pessoas que procuram um atendimento psicológico e às vezes pensam que um psicólogo é inviável nessa situação, ou às vezes pensam assim que o seu sofrimento psicológico nessa situação pode ser descartado, ou às vezes a pessoa ela realmente quer discutir alguma situação, quer expor, é bastante aberto. No começo da minha introdução, eu comentei sobre empresas que fecharam, como a Ford, a Mercedes-Benz, a Sony, Mercedes-Benz, a Sony. Nesses casos, a Sony fechou em Manaus. No caso dessas empresas, é um pouco diferente o público, porque essas empresas, as pessoas foram demitidas por outras situações. Aqui a gente está oferecendo o grupo para essas pessoas que foram afetadas diretamente pelo lockdown, que podiam ir trabalhar, que tinham condições de trabalhar, mas não puderam, porque puderam ser multadas, criminalizadas, enfim. Às vezes elas estão com medo de ir. Tem aluguel atrasado, às vezes aluga um estabelecimento, mas não está podendo abrir, seu fornecedor não funciona, o seu cliente não funciona. Todas essas pessoas que estão passando por essa situação, né? Às vezes não precisa ter uma empresa, profissionais liberais, prestadores de serviço, às vezes não tem CNPJ, às vezes trabalham. Todas essas pessoas são convidadas a participar do nosso grupo. E a gente oferece essa escuta, essa troca, é gratuita. Ali você pode expor com outras pessoas. A nossa intenção assim é discutir o que está acontecendo, às vezes trazer alguma situação, uma dinâmica, algo que pode melhorar um pouquinho a vida das pessoas, sabe? Trazer um pouquinho de cor, melhorar, mudar a percepção sobre as coisas que acontecem. Mudar a percepção, assim, a gente não quer impor uma ideia, talvez tenha pegado mal. Entender, não, às vezes a gente tem que tomar cuidado na posição de estudante de psicologia, né? Exato. Você está expondo, né? Sim, entender o que as pessoas estão pensando, a percepção das pessoas, enfim, acolher essas pessoas. A gente
delimitou esse grupo porque é o assunto, né, o tema que circunda a todos nós. Eu tenho pessoas na família que foram afetadas pelo lockdown. A minha mãe trabalhava com eventos em locais públicos e agora ela não pôde trabalhar, foi afetada com isso também. Então, assim, é uma coisa que a gente entende que existe. Claro que podem ter pessoas que pensam assim, não, mas se a empresa está falindo, não tem problema, a pessoa é empresária mesmo, a pessoa tem dinheiro. Enfim, a nossa discussão não é julgar, não é fazer comentários sobre se o lucro é errado ou não, é simplesmente o aspecto psicológico da situação. É acolher essas pessoas, é entender essas pessoas, é escutar, é oferecer aquilo que um psicólogo pode oferecer. Apesar de ser estudante, a gente está sendo treinado para ser psicólogos. Os encontros vão acontecer todas as semanas, a pessoa ela participa voluntariamente, enfim, são sigilosos, o que a gente conversar não sai dali, e a pessoa não precisa sentir nenhum compromisso, sabe? É um convite aberto à população. Eu acredito que Legal. eu cobri Legal, eu tudo. achei muito bom, Leonardo, muito bom mesmo. E assim, eu tô vendo que tem bastante apresentadores que estão aí acompanhando. Pessoal, se vocês quiserem também fazer a divulgação é, deste grupo, fiquem à vontade, tá? A gente vai deixar as informações. Se bem que a gente já divulgou bastante, eu divulguei na página da rádio, nas minhas plataformas pessoais também. Então, assim, se vocês quiserem, né, pegar e apoiar esse grupo mesmo que tem essa ideia incrível, gente. Eu acho que vai ser essencial esses grupos e que, assim, eu acho que a procura vai ser tanta que eles vão ter que fazer outros grupos, tá? Eu tenho certeza disso, Leonardo. Vocês fiquem à vontade para divulgar isso também. Eu tenho certeza, a Mari é uma que vai divulgar, olha, já deu um sim aqui. A Valéria também tá falando, o Fagner também, e todas as pessoas que vão ver, que estão aqui, com certeza vão ajudar a divulgar. Então é isso aí, pessoal. Vou finalizar aqui com os comentários, tá? As pessoas, infelizmente, confundem a situação com políticas. E ela diz assim: eu fui muito prejudicada financeiramente por causa da pandemia. Não só a Mari, mas muita gente. Eu aqui com o meu negócio de artesanato, o Fagner como cantor, né? Não tem mais onde tocar, vai tocar onde? No bar? Não tem mais, né? Foi fechado, o restaurante foi fechado. Então, muito complicado mesmo. E deixa eu ver aqui, ó. A Mari respondeu aqui pro Fagner. Mas digo por mim, porque tem pessoas que acham que eu não fui porque sou a favor do distanciamento social. Inclusive a Mari colocou uma coisa mais ali pra cima, falando assim, teve gente que não acreditava no vírus, né? Tipo, tirava sarro, isso aí não é nada. E acabou morrendo pelo vírus. Então, gente, é uma coisa bem séria mesmo. A Moni colocou assim, a Monicelli. Muito legal esse trabalho de vocês, pois terapia não é algo que algumas pessoas veem como necessário. Às vezes pesa o valor. Estão sendo gratuito. Então, ó, ela colocou assim, ó, então sendo gratuito já dá um grande auxílio, ainda mais nesse momento difícil. Parabéns pela iniciativa. Eu vou finalizar com esse comentário da Monicelli, eu acho muito pertinente, realmente eu dou parabéns, Leonardo, para você, para sua equipe, para sua professora que tiver essa iniciativa, e como eu disse, vai ser um grupo tão grande aí que vocês vão precisar de mais pessoas aí e vai dar continuidade. Realmente é um propósito muito bom. Você quer finalizar falar mais alguma coisa, Leonardo? Sim, a A gente gente não, não sabe o sorteio? eu não comentei horários, caso alguém pergunte a frequência. Isso porque, conforme Sim. talvez a gente tenha mais de um grupo, realmente, a gente está preparado para atender 2 ou 3 grupos de pessoas durante a semana, e a gente vai conversar com as pessoas que horário elas podem. Eu e a minha colega, a gente tem alguma relação de possibilidades e a gente vai trabalhar em cima disso. Então a gente vai fechar um acordo, sabe, com as pessoas que interessadas. Por isso a gente não falou ainda. Legal, legal, muito bom mesmo. O pessoal dizendo que foi ótimo o programa, dando boa noite. Sabrina Matos, oi Sabrina, nossa, a Sabrina me ajudou com o cenário, o que você achou, Sabrina? Bom, gente, vamos para a parte que todo mundo gosta também, né? E se você tá aí e não compartilhou o programa, ainda dá tempo.
Dá tempo, porque se você responder a pergunta correta e olhar aqui, ó, que não está compartilhado, você vai perder, hein, pessoal? Então, contra a regra, fica ali vendo quem que responde primeiro. Me diz, se tiver escrito ali em cima que compartilhou, que é um compartilhador, ganha o brinde, hein? Então, vamos para os patrocinadores, né? Explosão de sabor, né? Quem que não aproveitou a Páscoa com a explosão de sabor, gente? Chocolates recheados, bombons, barras, ovos verticais, ovos horizontais de colher. Nossa, muito bom. Eu posso dizer, eu fui lá buscar o meu e eu entrei na verdadeira fábrica de chocolate, gente. Eu olhei assim, o que era aquilo? Muito bom. Enfim, Carol, um beijo. Explosão de sabor, então, sempre nos apoiando, pessoal. Então, valendo aí um voucher de R$ 10 para você ir lá na Explosão de Sabor e pegar o que você quiser, gente. R$ 10 de Explosão de Sabor, hein? Você imagina, você pode pegar... Vocês sabiam que tem um bombom recheado de 1,5 kg na Explosão de Sabor? Sim, tem. É gigante. Enfim, para quem é chocolatra, super recomendo, é muito bom, gente. Vamos lá, valendo então. Quem ouviu desde o começo a nossa entrevista ficou sabendo que o Leonardo ele tinha uma formação antes de pensar na psicologia. Quem lembra qual é essa formação do Leonardo? Era um curso técnico, né, Leonardo? Técnico de alguma coisa aí. Sim. Quem lembra? Vamos ver. Quem conseguir acertar esse já ganha, então, o voucher de R$ 10 da Explosão de Sabor. Quem será? Quem será? Vamos lá. Quem? Os Moraes, não. mecânico. Né? Não. Ainda não. Quase. Engenheiro mecânico municiano também. Falta alguma coisa ali, gente. Vamos ser um pouquinho mais específico. Ele era técnico. Daí tem mais 2 palavrinhas. Uma palavrinha o pessoal já está falando ali. Aí falta outra. Vamos ver. Quase. O mecânico ali todo mundo já falou. Técnico em mecânica. Industrial. Quem falou? O Valdir... Como é que é? Valdiemes Baragatti. É isso? Aham. Valdiemes Baragatti. Ele falou técnico em mecânica industrial. Correto, Leonardo? Correto. Oi, James. Valdiemes, isso aí, Valdiemes. Aproveita, vai lá e compartilha o programa para você garantir o seu prêmio. Ele é teu conhecido, Leonardo? Sim, ele trabalhou comigo numa empresa que eu trabalhei como secretário, numa fábrica, numa refinaria de petróleo. Legal, isso aí. Então, aí eu passo o contato então da Explosão de Sabor para você repassa para ele, tá bom? E não esquece, pessoal, compartilha o programa aí, que além de você ganhar o prêmio, você vai ajudar aí tanto o programa Cultura e Diversidade a crescer, quanto o nosso colega aí, Leonardo Espíndola, com esse incrível projeto, pessoal. A Mari Cruz disse assim, mas tem que compartilhar, né? Tem que compartilhar, senão não ganha, hein? Senão eu pego esse voucher de R$ 10 pra mim. É isso aí. Então, vamos para a nossa segunda patrocinadora, que é a MS Papelaria, é isso, Ana? MS Papelaria e Presentes, Rua Coronel José dos Santos, 3.300 no Xaxim. Né? A nossa incrível Melissa, que inclusive está nos acompanhando e super concorda com tudo que a gente falou aí. Possivelmente a Melissa vai participar dos grupos aí que ela é lojista, né? Então também realmente isso atingiu bastante ela e a família, né? Então fica aí a MS Papelaria e Presentes. Próximo. Banner. Isso. Clínica Estética Essência. São José dos Pinhais, pessoal, ali perto da Van, na rua 15 de novembro, 2771, sala 23. Então, se você quer fazer botox, depilação a laser, alguns procedimentos faciais,
massagem corporal e um programa super legal de emagrecimento definitivo, que chama Afine-se. E não é só questão de afinar, né? É se afinar, é você se afinar com o seu corpo e mente, é você estar afinado. Para quê? Que no momento que você vai emagrecer, você não retorna mais. É um emagrecimento definitivo muito bom. Então entre em contato com a clínica, o telefone está aí, curte a página do Facebook e Instagram. E agora vamos para uma pergunta valendo um procedimento lá na Clínica Estética Essência, para quem, primeiro, compartilhou o programa e segundo, responder aí, quem já respondeu não vale, hein, pessoal? Vamos lá. Dizer o nome, olha, o Leonardo ainda foi bonzinho que ele falou de novo agora. Eu marquei lá no começo, mas ele falou de novo. O nome de pelo menos 2 empresas que tinha aqui no Brasil, que fecharam até antes da pandemia. Mas, né, ele falou 3, mas eu vou pedir 2 empresas multinacionais que fecharam aqui no Brasil, porque viram que não tinha muito, né, achavam que o Brasil não dá muita coisa, então bora lá, vamos para outro lugar. Vamos lá. Opa, alguém já respondeu. Mas ele já respondeu. Então vamos esperar outra pessoa aí. Vamos lá, gente. Ó, quem já respondeu, quem já ganhou um prêmio, fica valendo o prêmio, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Quem que vai responder aí? Verônica Pisque. A Verônica Pisque. Verônica Pisque respondeu Ford e Sony. Isso mesmo, deixa eu marcar aqui. A Verônica, então, ganhou um procedimento estético feminino lá na Clínica Estética Essência. Verônica, depois eu passo para você, então, o contato da clínica, tá bom? Obrigada aí, pessoal. Vamos para o próximo patrocinador, que é a Pati Dorec. Pati Dorec, bom, agora começam as nossas belezas aqui, pessoal. Pati Dorec, ela é especialista em sobrancelhas. Deixa aí a gente cada vez mais lindo, usando a maioria dos fios naturais. Porém, também, se você está cansado de tirar, não consegue acertar a sua sobrancelha, ela faz micropigmentação. Ótima profissional, então, pessoal, especialista em sobrancelhas, ela só faz isso. Então, ó, ela é ótima no que faz. Pati Dorec, tá aí o telefone dela, pessoal, o endereço, marca lá, faz um orçamento e vale super a pena, que a gente fica livre dos pelos indesejáveis. O Rô Pereira perguntou, vale para quem mora no Rio Grande do Sul? Para quem mora no Rio Grande do Sul, deixa eu ver se tem algum... Não tem nenhum brinde. Mas venha visitar a gente. Vindo visitar, por que não, né? Isso aí. Obrigado. A Rô Pereira lá do Rio Grande do Sul, que legal. É tua conhecida, né, Leonardo? É a minha mãe, oi. Ah, mãe do Leonardo. Uhum. Então, Leonardo, tem que fazer ela vir te visitar aqui para ganhar alguma coisa no programa, então. Aham, visitar e ficar, né? Isso mesmo. Então, vamos para a próxima. Psicóloga Priscila Maia. Nós estamos aqui com um logo profissional da psicologia, né? Que, por enquanto estudante, mas logo diplomado. E a gente tem nossa psicóloga Priscila Maia. Tem aí o endereço dela, pessoal, ela atende em São José dos Pinhais e Curitiba. Mas tem ali os telefones também, se você quiser entrar em contato. Qualquer dúvida que você tiver, ansiedade, depressão, autoestima, todos os problemas que você tiver, entre em contato com o pessoal da psicologia, vale muito a pena. Me fez lembrar um comentário que eu vi aqui, tem pessoas que acham que não precisam, até discriminam a terapia. Mal sabem vocês o quanto é bom. Se todos nós tivéssemos oportunidade de pelo menos fazer um aconselhamento psicológico. E eu vou te dar essa oportunidade agora. Se você responder a próxima pergunta mais rápido que todo mundo, você ganha aí um aconselhamento psicológico com a Priscila Maia, pessoal. Vamos lá, então. A gente discutiu muito sobre as décadas de 80 e 90 e teve uma mudança aí para 2000, né? E a gente resumiu em uma palavra. Eu frisei bem essa palavra, o Leonardo também. Como que a gente pode resumir, então, né, essa mudança
das décadas 80 e 90 para 2000. Qual foi a palavra que a gente definiu essa mudança? Vamos ver quem será que vai acertar. Sorteio, Mari. A Mari mandou sortear um livro aqui, pessoal. Olha que legal. Vamos lá, galera. Vamos lá. Tempo. Será que nós vamos ter que dar dica? Será? Quem será que vai querer um aconselhamento psicológico, acertando aí qual foi a palavra, né? O que define a mudança aí? Opa, Marlene Lopes, filosofia, muito bem, a Marlene ligadona aí, legal. É isso aí, a Marlene Lopes, então, ganhou um aconselhamento psicológico com a Priscila Maia. É a Marlene. Isso aí. Legal. Próximo. Academia de Artes Marciais Scorpion. Pessoal, esporte é saúde, faz muito bem para a saúde física e mental. Então, estão voltando agora, hein? O lockdown não atrapalhou em nada a arte marcial lá da academia, que tanto karatê quanto jiu-jitsu o pessoal fazia online. Fazia um grupo lá no Meet, a galera toda treinando, o mestre dando as aulas e a galera, suando, hein? Eu vi meu pai fazendo aí, vale muito a pena, pessoal. E agora, então, voltando às aulas presenciais, com todos os cuidados, né? Máscara, o distanciamento correto ali, estão abrindo bem mais turmas. Então, tem turmas feminino, masculino, infantil, misto. Vai lá na academia. Se você quiser, desafio vocês aí, quem quiser, a fazer uma aula experimental. Vamos montar uma galera. O mestre Dirceu, ele tem academia no Sítio Cercado e em São José dos Pinhais. Então, se a galera de São José dos Pinhais quiser ir lá fazer uma aula experimental, que eu super aconselho, bora lá, a gente faz uma turma. E o pessoal aqui de Curitiba quiser ir ali no Sítio Cercado também, na academia dele, bora lá, vamos fazer uma aula experimental. Aí a gente filma, mostra aqui no programa. Super legal, hein, pessoal? Aí nós temos também a novidades. Novidades já começa com já pelo nome, né? A criatividade pelo nome. É número 9 idades, né? Eles fazem edição de filmes, vinhetas, logo, gente, muito lindo. Programa que vem já tem logo nova, já tem vinheta, vocês vão ver só, muito bom, hein, pessoal? Também nós temos Bia Fashion Hair. Bia Fashion Hair hoje mexeu no meu cabelo, me deixou estilosa, gente, olha só como eu estou me amando hoje, né? Porque o dia hoje eu me preparei, falei assim, vou lá hoje, vou ficar preparado para o meu programa, já vou mostrar o serviço maravilhoso. Olha que unha, cabelo, gente, ó, a sobrancelha com a Paty, eu tô amando tudo isso, né? Então, Bia Fashion Hair, endereço ali na rua Humberto Sicarino, 1198, Boqueirão, na verdade, divisa Boqueirão e Xaxim, tá? Bem divisa ali, pertinho, pertinho da gente aqui, e vale super a pena, vão lá, pessoal, aproveita. Tem muita coisa, tem depilação a laser, eles fazem, como é que chama quando eles fazem barba assim? Não é. Fazem barba, tudo bonitinho. Não. A fio? Não, também, ó, esse meu contra-regra aqui não tá me ajudando hoje. Enfim, ela deixa o cabelo e a barba bem bonitinho, procedimentos de depilação sem ser a laser também tem, sobrancelha também as meninas fazem lá, química no cabelo, enfim. Entre lá e faça a sua transformação. Eu adoro. Chego lá mesmo, quando eu estou precisando, digo, tiro foto do antes e do depois. Faz toda a diferença. Também temos artesanato estoco e silvestre. Adoro, gente, adoro estar aqui mostrando para vocês a nossa arte, trazendo um pouco para vocês das coisas. Nós temos aqui artigos religiosos, nós temos nossos animais de estimação, aqui um gatinho, um cachorrinho, uma girafa. Quem não quer uma girafa de animal de estimação, né? Pois é, então, eu quero, né? Mas eu posso ter só essa daqui. Não está pronta esse. Então a gente tem bastante coisa. E eu quero dizer para vocês, aproveitem agora que está chegando o Dia das Mães, Dia dos Namorados. E
presenteie eles com alguma coisa assim. Olha, eu estou fazendo taças personalizadas, pessoal. Então eu posso colocar um nominho, se você quer fazer um pedido especial de casamento, aí você pega e faz assim, ó, coloca uma aliança aqui, vai ficar super bonitinho, o nome, né? Uma taça de vinho, vai ficar bem legal. Vou fazer uns kits bem legais para vocês e super personalizados. Vamos aproveitar aí. Então a Mari, esquecemos de algum brinde? Aqui é um negócio. Designer, muito bem. Quem falou? A Mari maravilhosa. A Mari, então, deu um livro pra gente sortear. Quem falar, então, o nome de pelo menos 2 filmes que o Leonardo usou de exemplo ali, tanto faz dos anos 80, 90 ou 2000, mas quem falar o nome de 2 filmes vai ganhar aí um livro que a Mari Cruz está dando de presente pro pessoal. Vamos ver, quem que vai falar primeiro? Coloca nos comentários, por favor. Vamos lá, quem será? Quem será que vai ganhar o livro? Quem será? Estamos com 1h15 de programa. Opa, lá, alguém falou. A Regiane Espíndola. Rejane Espíndola, ela disse Indiana Jones, Atlas. Mas o Rô Pereira, não, a Rô Pereira. A Rô é a mãe dele. Uhum. A Rejane Espíndola, foi isso mesmo então, Leonardo? Indiana Jones e Atlas foram 2 filmes que foi falado, isso? Na verdade, Atlas é um livro. Eu já falei de Indiana Jones, mas Atlas é um livro. Vamos ver então. A Rô Pereira então falou Vingadores e Mulher Maravilha. Sim, 2 filmes foram lançados o Leonardo na última pega o década. livro pra ela e manda. É filho. Exatamente. Fazemos isso, né, Leonardo? Fica com você o livro, então, e você manda pra mãezona. Isso aí. Ok. Rejane, a gente então Atlas é um livro, não é um filme, tá? Mas valeu, é isso aí. Eu acho que deu de brindes. Acabou os brindes? Acabou os brindes, pessoal. Olha só, que coisa. Bom, gente. Leonardo, gratidão pelo programa de hoje. Que bom que deu tudo certo. O Leonardo estava super nervoso, mas você viu que transcorreu tudo super muito bem. Então vai ser de muito proveito tudo que foi falado hoje e com certeza nós vamos ter, vocês vão poder ajudar bastante pessoas. E a gente vai ajudar divulgando o teu trabalho, tá bom? Tá bom, muito, muito obrigado. Eu fico muito contente com o convite, com a participação. Eu, como aluno de psicologia, participando de um evento desse, que é inédito na minha vida, traz uma gratificação enorme, assim, sabe? E sim, eu me coloco à disposição, grupo à disposição para todas as pessoas que sentem que precisam, ou mesmo que não precisam, tenham curiosidade, podem participar e ficar à vontade. Legal, é isso aí, pessoal. Então, terminamos o programa de hoje com a nossa gratidão ao público querido, que ficaram muito felizes com seus prêmios, e nós também por ter o nosso dever cumprido, né, Leonardo? Essa sensação de orgulho, né? Isso mesmo. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, Leonardo. Boa Tchau. noite. Tchau, gente. Tchau.